Oi, eu tenho uma notícia espetacular. É isso mesmo. A G1, que é o site da Globo, acaba de dar que houve uma queda de mortes violentas este ano em 25% no Brasil e em 34% na região onde eu nasci, que é muito violenta, que é o Nordeste. Aí o G1 diz assim, há um mistério, há uma dúvida, um segredo, não se sabe por quê. E aí o antagonista, que replicou a matéria, diz o seguinte, o segredo chama-se Moro e Bolsonaro no governo. Faz sentido. Simplesmente a perspectiva de vir um combate ao crime e de saírem do governo os coleguinhas dos criminosos do PT já é um excelente um motivo para nós acreditarmos que na hora em que o Congresso aprovar o pacote anticrime, que eu continuo dizendo que é prioridade 0 antes de 1, aí esses índices ainda serão melhores. Eu andei recebendo muitas provocações de inscritos aqui no canal sobre sugestões a dar para sair do impasse criado pelo decreto do inquérito falso fake. É o primeiro decreto de falso fake que eu conheço, né? Do Dias Toffoli, que eu pensei bem e disse o seguinte, há uma coisa que pode unir Bolsonaro e o seu poder político, o Moro e seu poder simbólico, a Câmara e o Senado. Acabar já, neste minuto, sem demora, com a PEC da Bengala. A PEC da Bengala foi criada por um criminoso que está preso na cadeia, Eduardo Cunha, para criar problemas para a inimiga dele, Dilma Rousseff. Dilma está fora do poder, o autor está na cadeia, o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado têm a obrigação de acabar com o PEC da Bengala e imediatamente já nomear 3 ministros novos para o Supremo para reforçar a bancada dos que votam pelo bem. Olha aqui, dizem que os que votam pelo bem são 7. 7 são contra o decreto infame do Marco Aurélio. Então, podemos aumentar este número com uma bengalada na PEC da Bengala. Não há por que esperar mais. É uma medida que teve um momento histórico, não tem mais, está na hora de jogar no lixo da história. Tem também a CPI da Lava Toga e 12 processos de impeachment no Senado que o Alcolumbre está sentado em cima. Veja bem, o Bolsonaro também pode fazer uma coisa. Eu soube que o Bolsonaro está irritado com o advogado-geral da União, porque o advogado-geral da União foi a única autoridade jurídica no Brasil que apoiou essa porcaria desse decreto e a censura, né? Advogado-geral da União do Bolsonaro, do presidente da República, Bolsonaro tem que chamar o cara e dizer, meu filho, mude completamente isso aí, não tem sentido, todo mundo jurídico está contra, é outra função, outra missão que o Bolsonaro pode cumprir para resolver. Quanto aos 7, os 7 vão ter que tomar conta disso, tem que passar por cima da agenda lá do Dias Toffoli e marcarem uma reunião no plenário para julgar esse decreto horroroso. Olha, o doutor Modesto Carvalhosa, com quem conversei agora há pouco pelo telefone, me disse que ele considerou primoroso o documento produzido pela Raquel Dodge, uma verdadeira lição de direito para Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Mas ele acha que nós precisamos pegar num ponto que não é assim jurídico, né? É que eles estão cometendo crimes, eles estão incorrendo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, em artigos do Código Penal. Crime contra a liberdade individual, artigo 146, constrangimento ilegal, combinado com o artigo 322, violência arbitrária, com o artigo 147, crime de ameaça igual a terrorismo. Terrorismo contra eles é que são os terroristas, contra a sociedade brasileira. Artigo 150, violação de domicílio agravado pelo parágrafo 2º, porque foi praticado por funcionários públicos. Funcionários da Polícia Federal
subordinados ao Moro e ao Bolsonaro. Por que é que o Moro e o Bolsonaro ainda não chamaram a Polícia Federal para dizer o seguinte: não cumpram, isso é contra a lei, é contra o Código Penal. O Modesto tem mais sugestões para depor imediatamente. Eu sei que isso aí é meio irrealista. Agora, o que eu falei até agora é realista, viu? Os ministros, ao se sentirem lisonjeados, caluniados e difamados, deveriam apenas apresentar queixas ao juiz, natural da primeira instância, de acordo com o artigo 138, 145 e o artigo 141 do Código Penal. É uma ação privada, alerta o Modesto Carvalhosa, não pública. Trata-se de promover a justiça com as próprias mãos e em benefício próprio, que é o que quer dizer, o Dias Toffoli está fazendo com benefício próprio. E o Alexandre de Moraes por gana autoritária, é o Torquemada. Heil! Heil, Alexandre! Bom, o meu amigo Augusto Nunes, que lê tudo, leu o Conjuro. E o Conjuro publicou esse voto, que pode ser usado em qualquer discussão sobre esse tema da liberdade de imprensa. Não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público, em especial no âmbito universitário, a respeito do qual a Carta Magna taxativa ao prevê autonomia universitária e garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento e consagrar o pluralismo de ideias. Era um voto que esse cidadão estava dando a respeito de uma queixa de universidade sobre ofensas e tal. No âmbito da democracia, a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente sejam válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático. No Estado de Direito não cabe ao poder público previamente escolher ou ter ingerência nas fontes de informação, nas ideias ou nos métodos, materiais e conteúdos programáticos de palestras e aulas que ocorram nas universidades por tratar-se de algo insuportável e ofensivo interferência no âmbito das liberdades individuais e políticas. Assinado Alexandre de Moraes, 2018. Esse assessor dele que escreveu isso é muito bom, está muito bom isso. Ele deve ter demitido porque estava bom demais, né? Porque ele é realmente o Torquemada do século XXI. O general Mourão, vice-presidente da República, disse que falta bom senso. William Vac, meu colega jornalista, que eu admiro muito, da minha geração, o maior jornalista da minha geração, escreveu um artigo no Estadão chamado isso aí de grotesco erro na luta política. No entanto, o senhor Dias Toffoli reincide. Ele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes hoje, quinta-feira, dia do Exército, 18 de abril, dizendo que não foi imposta censura à revista Cruzoé. Ele disse que a instituição se defendeu de ataques e notícias. Qual era o ataque? Notícia, como é que pode se defender de notícia? Isso não existe. E não havia ataque nenhum na notícia. A notícia é que ele estava no propinoduto da Odebrecht. E estava, assim também como ele estava na delação de Léo Pinheiro e tudo morreu, assim como ele foi acusado pelo COAF de usar dinheiro em excesso, 100 mil reais, 35 prestações, 100 mil reais por mês, inexplicadas até hoje. Pois bem, hoje sou presidente da Corte, querem atingir o STF, por isso eu chamo de SSTF, né? Temos de ter defesa, não podemos deixar o ódio entrar em nossa sociedade. Não se trata de censura. A Constituição fala em censura prévia e é clara quanto ao abuso no conteúdo divulgado. Sabe como é que se chama dicionário lá em Campina Grande, a terra de Isabel? Pai dos burros. Então, ministro Dias Toffoli, vou ler um textinho do seu papai aqui na página 442 do Aurélio. O verbo censurar
proibir a divulgação ou a execução de. Tem nada de prévio, de posterior. Censura é proibir, censura é cortar, é impedir que o cidadão tenha livre acesso à informação e à expressão, à opinião. Pois bem, dos 11 ministros do Supremo, os 2 são os autores dessa infâmia, e o Gilmar já se pronunciou a favor, e Lewandowski também. Então são 4, restam 7. Dos 7, 1 se pronunciou, Marco Aurélio Mello. Aplausos para o Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio Mello disse que é mordaça, mordaça. Mordaça se usava nas bruxas para tocar fogo na Idade Média. Pois bem, nesta quinta-feira, muito cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse na cerimônia de comemoração do Dia do Exército que a imprensa é essencial para a democracia. Ele sinalizou que quer uma relação mais amistosa com os jornalistas. Em que pese alguns percalços entre nós, precisamos de vocês, profissionais de imprensa, para que a chama da democracia não se apague. Ele disse lá no Comando Militar do Sudeste. Tem um amigo meu lá que foi condecorado e tinha me contado isso antes de eu ler no jornal. Ele disse que espera que pequenas diferenças fiquem para trás. Não são tão pequenas não, viu? O Bolsonaro, segundo o levantamento do Estado, era muito frequente em tweets falando mal da imprensa. E os seus seguidores aqui estão cansados de falar para mim da extrema imprensa, da Globo Lixo e de coisas que o valha. Pois bem, então eu espero que o Bolsonaro acalme as suas hostes e ele mesmo acalme os seus hormônios e comemore com todos nós essa queda dos índices violentos, porque isso se trata de vida humana, o bem mais precioso que existe. Então, palmas para Moro, para Bolsonaro. Agora, o Moro tem que cuidar de uma coisa. Não pode deixar a Polícia Federal ficar bancando guarda pretoriana de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal não tem ligação de hierarquia com Alexandre de Moraes, mas com ele. Tem que proibir essa devassa na casa dos cidadãos. Pelo amor de Deus. Isabel me mata com cidadãos. Olha a risada da Isabel. Pois bem, é isso aí. Então, antes que eu fale mais alguma besteira, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.